Mateus capítulo 5, versículo 6 hoje. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, como o Senhor nos surpreende em sua palavra. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 6 em diante. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala espera um pouquinho. Todos acharam? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Como é gostoso você estudar e procurar entender o que realmente o Senhor quer falar conosco. Eu tenho vivido um momento muito abençoado em meio à palavra de Deus por causa dessa dedicação, em querer aprender e entender no mais profundo o que a palavra quis dizer e como Deus abre o nosso entendimento. E hoje nós vamos falar de um tema que todos nós queremos muito. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Qual é o tema? Qual é o tema? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem não quer justiça aí? Se alguém não quer, diz para mim qual é o segredo. Porque eu quero. Só que do que eu quero justiça? Aonde eu estou precisando de justiça? Qual área da minha vida que eu estou sendo prejudicado que eu preciso de justiça? O que envolve toda a minha vida que é necessário que haja justiça? E nós vamos buscar, em meio à palavra de Deus, nós buscar esse entendimento. Porque Jesus disse, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que tem fome e sede de justiça. Quando você está com fome, você quer o quê? Comer. Bem falado, Jean. Quer comer, quer saciar. Quando você está com sede, você quer beber, você quer saciar a sede. Você precisa. Quem já sentiu muita sede? É terrível sentir sede, né? Sem dizer que prejudica muito o organismo da pessoa, a pessoa ter muita sede e não saciar. Ela começa a prejudicar os rins, depois vai atacando o fígado, mas é necessário você saciar. A fome, da mesma forma. A fome começa a doer o estômago, começa a doer a cabeça, começa a dar fraqueza. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, feliz, bem-aventurado, os que têm fome e sede de comida, de bebida, mas de justiça. Feliz aquele que quer justiça. Se nós olharmos para o cenário hoje da humanidade, o cenário a qual nós vivemos, quantas injustiças acontecem? São inúmeras, coisa que às vezes a gente se assusta. Eu lembro que o meu falecido pai tinha o hábito, todo dia, de assistir o jornal. Ele sentava de frente à televisão e assistia o jornal. Quando amanhecia o dia, ele escutava umas modas lá, que ele gostava de escutar umas músicas de manhã, e colocava no jornal. Ele só ia trabalhar depois do jornal. Ele gostava de notícia, gostava de... Gente, vamos falar a verdade, hoje assistir jornal, muitas vezes você sai com a cabeça até pesada, de tanta injustiça. Você vê hoje a própria internet, você vê quanta coisa ruim acontecendo, seja no cenário político, seja no cenário familiar, seja no cenário comunitário, o que a gente vê de injustiças, o que a gente vê de coisa errada. E quando a justiça, ela não é satisfeita, começa a vir uma palavra muito conhecida que é o desânimo. Você começa a desanimar das coisas. Você começa a colocar no teu coração que as coisas não tem jeito mesmo, cada dia está pior. Eu não acredito mais na política, eu não acredito mais nos governantes, eu não acredito mais na sociedade, eu não acredito mais no ser humano. Porque é muita injustiça. São muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas sendo enganadas, sendo passadas para trás, e muitas vezes eu me encontro no meio dessas pessoas.
Quem aqui nunca se sentiu injustiçado, por alguma situação, por algum familiar, por algum amigo, por alguma empresa que trabalhou, por um vizinho, por um ente querido, e você quis tanto que houvesse justiça. O quanto nós não lutamos com isso? Mas a palavra de Deus diz que eu sou feliz por querer isso. Mas como assim? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? Será que eu tenho que querer justiça mesmo? Claro que eu tenho. Ou será que eu tenho que me conformar com as coisas erradas que acontecem mundo afora? Se conformar com a roubalheira na política, se conformar com a corrupção que está escancarada, se conformar com famílias sendo destruídas, se conformar com crianças sendo abusadas, se conformar com a violência doméstica, se conformar com a desigualdade social. Será que eu tenho que me conformar? Não, amados. E hoje nós vamos sair com esse entendimento daqui. Não, eu não devo me conformar. Eu não devo colocar uma frase no meu coração: o mundo é assim mesmo. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno, então é de mal a pior mesmo. Não, amados. Não é assim que funciona. Porque quando eu me torno passivo, eu começo a aceitar tudo. Só que eu não sei a consequência da passividade depois. Amanhã ou depois, quem pode estar precisando de uma justiça dentro de casa sou eu. Na sociedade a qual eu atuo, sou eu. Então, se conformar com as coisas ruins que está acontecendo, eu não posso me conformar. A própria palavra diz no livro de Romanos, capítulo 12, fala assim: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Ou seja, aprenda a pensar de uma forma diferente. E é essa forma que nós vamos entender essa noite. Eu tenho que querer justiça, mas essa justiça, ela é diferente para o povo de Deus. Muitas pessoas já não teve vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Quantas vezes ou será que sou eu? Que já tive vontade de sair fazendo justiça com as próprias mãos, ou quem sabe você já fez, como eu já fiz inúmeras vezes, e a consequência foi 10 vezes pior do que se eu tivesse ficado calado e quieto. A gente quer resolver as coisas do nosso modo, a gente não, eu fui injustificado, eu fui injustiçado, eu vou partir para cima, não, isso não vai ficar quieto não, eu vou falar, eu tenho direito. E às vezes nós usamos até uma frase assim, eu sou filho de Deus, eu tenho direito, eu não vou aceitar isso não. Amados, não é bem assim. Eu tenho que querer a justiça, mas eu não tenho que fazer a justiça. E você vai entender. Nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para ser a justiça. Não. Existiu uma época do povo cristão na palavra, e na história, perdão, dizendo, que o povo de Deus saiu fazendo justiça. Quem já ouviu na época ali dos Cavaleiros Templários? Alguém já ouviu falar dessa época? Eram homens que levavam a cruz de Cristo, e eram soldados que andavam armados, bem armados, e eles saíam fazendo justiça. Se tivesse fazendo coisa errada, eles matavam em nome de Deus. Eles aprisionavam em nome de Deus. Sacrificavam pessoas em nome de Deus. Será que isso era justiça? Quem é Deus? Será que eu preciso fazer justiça por Deus? Porque a partir da hora que eu vou fazer justiça por Deus, eu estou dizendo que Deus não é capaz de fazer. Que Ele não é autossuficiente, capaz de resolver. De tomar conta da situação. Eu estou dizendo para o próprio Deus: ei, você não pode fazer isso, mas eu vou no teu lugar e faço.
Será que isso vai dar certo, amados? Como não deu nessa época. Houve uma divisão muito grande da igreja. Era a igreja que, na época, coordenava esses cavaleiros. E houve muita divisão no mundo a respeito do cristianismo. Em vez de eles ganharem almas, eles afastavam pessoas da presença de Deus. Falaram, o que? Esses cristãos aí estão matando todo mundo. Eles estão assassinando pessoas. E houve uma queda muito grande no número de pessoas que se rendiam a Cristo por causa dessas pessoas. E quantas vezes eu e você não agimos dessa forma? Fazendo justiça, como eu acabei de dizer, com as próprias mãos. Ao tempo todo dizendo, não, Deus, o Senhor não pode, deixa que eu vou lá e faço. Quantas vezes? Entro numa discussão, não, eu vou resolver esse negócio agora, não adianta, não, eu fui injustiçado e ninguém está por mim, quer saber? Eu mesmo me defendo, eu mesmo vou ser meu advogado e vou lá e vou bater de frente com essa pessoa. E agora ela vai ouvir tudo que eu tenho para dizer. Quem já disse essa frase? Agora vai ter que ouvir, vai ter que me engolir, vai ter que ouvir tudo que eu tenho para dizer. Fazendo justiça. Justiça, mas será que é esse povo que a Bíblia está falando de feliz? Será que é essa forma que Deus está me chamando de feliz? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, então se eu tenho fome de justiça, eu saio fazendo justiça. Não é bem assim. Abra a tua palavra, a tua Bíblia no livro de, um pouquinho à frente, Mateus 6, 33. E eu não quero hoje me alongar muito na palavra, e eu vou ser bem criterioso com o horário, porque eu quero tirar um tempo para a gente orar. Mateus 6,33. Mas tudo que eu preciso, anota isso, fala para o teu irmão, tudo que você precisa, está na palavra de Deus. Quanto mais eu me convenço disso, mais a minha vida tem dado certo. Mais a minha vida está caminhando num rumo diferente. Mais as coisas estão fazendo sentido para mim. Quando eu entendo que tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Fala mais uma vez para o teu irmão gravar. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, como que eu busco essa justiça? Como que eu sou feliz? Querendo justiça. A palavra de Deus nos diz, versículo 33, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Mas quando eu entendo que sim, eu tenho que querer justiça, eu não posso me conter em ser uma pessoa que aceita todas as coisas, não, eu tenho que querer justiça, só que eu tenho que querer essa justiça. Não é esperar que o homem seja justiça para mim, não é esperar que o governo seja justiça para mim, não é esperar que o meu vizinho seja a minha justiça, não é esperar que eu mesmo seja a minha justiça, mas a palavra de Deus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, as coisas de Deus, e a sua justiça, a justiça de Deus. Quando a palavra diz que eu sou bem-aventurado, eu sou feliz por ter fome e sede de justiça, é fome e sede de justiça de Deus. É dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu estou sendo prejudicado, mas eu quero a tua justiça sobre essa situação. Senhor, o meu país está sendo prejudicado, mas eu quero a tua justiça sobre o meu país. Senhor, a sociedade está pagando um preço terrível, mas eu não vou lutar, mas eu quero a tua justiça sobre a sociedade. Querer a justiça de Deus, querer que Deus vá à frente da tua vida, confiar que Ele tem todo, não é algum, irmão Raimundo, é todo o poder sobre essa terra.
Não limitar a Deus, mas dizer para Ele: Senhor, eu confio em Ti, e sei que o Senhor pode resolver tudo nessa terra. Amados, é uma coisa muito séria de se entender. Quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, como que eu sei o que é o reino dos céus? É através da palavra de Deus. Como você disse para o teu irmão, tudo o que eu preciso está na palavra de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, que está onde? Onde que ele está descrito? Na sua palavra. E quando eu entendo o que é reino de Deus é um lugar onde quem reina? Deus. É simples. É Ele que reina. E se eu quero fazer parte deste reino, eu me submeto às vontades deste rei, desse Senhor. Eu tenho que me submeter à vontade dele e confiar que nas mãos dele eu serei justificado. Eu serei guardado. Eu serei conduzido. Não haverá injustiça na minha vida, mas o Senhor vai ir à minha frente. Amados, nós estamos sujeitos sim a ser perseguidos. Estamos sujeitos sim a pessoas errarem conosco. Estamos sujeitos sim a acontecer situações em nossas vidas que vai nos entristecer, que vai nos chatear, que vão infelizmente nos roubar. Pode acontecer, amados. Mas eu tenho que entender que existe um Deus no céu. Que Ele me deu o direito de chamá-lo de Pai, e que me ama a ponto de entregar o seu próprio Filho, e diz: todo aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei, que não vai deixar que nada tire a presença dEle da minha vida, a não ser eu mesmo renunciar, mas eu não quero, eu quero essa justiça de Deus. Senhor, olha, erraram comigo, agiram de má forma comigo, levantaram um falso testemunho ao meu respeito, disseram coisas que não diz respeito à minha pessoa, mas eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, Senhor, faz justiça. Senhor, o meu filho foi prejudicado, a minha filha foi prejudicada, lá na escola, lá com os amigos, lá onde seja, onde for, Senhor, eles foram prejudicados, e eu como pai estou ferido, mas eu quero a tua justiça, Senhor, porque se eu for, eu vou agir da minha forma de ser, mas eu quero a tua justiça, Senhor, convence eles do erro, porque, amados, a palavra de Deus diz assim, que quem convence do pecado não é o homem, é o próprio Espírito Santo. Sabe, a gente às vezes fica: não, tem que prender, tem que matar, tem que ter pena de morte no Brasil. Mas eu sou filho de Deus que pode todas as coisas. Então, se Ele quiser que tenha Ele, que dê jeito. Ele tem o poder, eu não. Ele pode fazer, eu não. Quem aqui já teve vontade de matar alguém? Não está sendo filmado os irmãos não, só eu. Mas eu já tive. Irmão, eu já tive ódio eu queria que essa pessoa morresse. Você nunca teve? Em nome de Jesus, se você nunca teve, que Deus te guarde assim, mas eu já tive. Mas se eu matasse? O pastor Carlos falou uma coisa aqui muito forte, muito séria. Você pode ter matado 5 pessoas. Não tem ninguém aqui que matou 5 pessoas aqui, não. Deus pode te perdoar? Sim ou não? Sim. Mas existe algo chamado consequência. E muitas vezes a consequência, ela é fruto de uma semeadura. E o que eu planto, eu colho. São consequências. Então eu preferi, graças a Deus que só tive vontade. E eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoa por querer matar aquela pessoa, mas graças ao Senhor que eu não matei, então agora eu não sofro a consequência, eu não sofro a consequência deste pecado,
mas eu estou livre deste pecado. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, a palavra nos ensina, esqueci o versículo agora, até o final eu lembro para te falar. Irai-vos, mas não pequeis. Deus diz que eu posso ficar bravo, pastor Danilo, posso ficar nervoso, posso, mas eu não posso deixar a raiva, a ira, tomar conta de mim e me levar ao pecado. Irai-vos, Senhor, eu estou irado, mas eu entrego nas tuas mãos. Mas é automático, a ira sai, a revolta sai. O pastor falou a respeito de perdão. Mas a pessoa que não perdoa é uma pessoa que quer justiça com as próprias mãos, quer que o outro pague o preço, quer que o outro sofra, quer que o outro tenha consequência. E agora para e pensa comigo, e se a mesma pessoa que você está brigado, está com algum problema, quiser a mesma coisa de você? Já parou para pensar nisso? Será que tem alguém que quer que eu morra? Será que tem alguém que quer que eu sofra? Será que alguém está querendo que eu pague as consequências? Um dia eu me fiz essa pergunta. Senhor, será que tem alguém que tem ódio de mim? Porque ódio é uma coisa tão terrível. É tão ruim. É tão maligno o ódio. E o simples fato de eu parar e pensar, meu Deus, será que tem alguém que tem ódio de mim? E eu procurei, pelo menos para as pessoas que eu conheci, eu acredito que não, Senhor. Mas se existe alguém, perdoa o coração dela e me perdoa se eu fiz algo que feriu ela. Porque às vezes a gente fere pessoas e a gente nem tem o conhecimento. E aí a importância de você dobrar o teu joelho e falar, Senhor, me perdoa pela conduta que eu tenho até agora. Me perdoa pela conduta que eu tive dentro da minha casa até agora, em meio à sociedade, antes de conhecer a Ti, e após ter Te conhecido, me perdoa. Porque se eu gero ódio na vida de uma pessoa, eu estou condenando essa pessoa ao inferno. Porque se essa pessoa não se arrepender do ódio que ela tem contra mim, ela vai para o inferno. E quando eu me peguei a pensar nisso, eu falei, Senhor, que ninguém vá para o inferno por culpa minha. Se eu magoei alguém a ponto dela ter ódio, me perdoa e perdoa ela também. Porque, amados, a justiça de Deus. E se eu faço com as minhas próprias mãos, se eu ajo querendo resolver do meu jeito, eu estou renunciando esse perdão de Deus. Eu estou renunciando esse poder de Deus na minha vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, 17. Glória a Deus. Só que existe uma forma de buscar a justiça de Deus. E é o que nós vamos ler agora no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Deus é tão tremendo, quando a gente entende que Deus é Pai, Ele não só diz o que tem que fazer, porque pai que é pai não diz o que tem que fazer, Ele diz e mostra como que faz, viu, Rafael? Ele vai dizer, você vai dizer para Eliabe, mas também vai mostrar para Eliabe como que se faz. E a palavra de Deus diz assim no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como que eu busco a justiça de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabe como que eu alcanço a justiça de Deus? Crendo. Acreditando que por mais que eu não estou vendo,
Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está, eu não estou vendo, Senhor, eu pedi a sua justiça, mas eu aprendo através do Evangelho, ou seja, através da palavra de Deus, que pela fé, eu tenho que confiar que o Senhor está fazendo. Então eu creio, Senhor, que a tua justiça está acontecendo. Amados, quinta-feira, toda quinta-feira, há 11 anos, eu participo das quinta-feiras aqui na igreja. Vai fazer 12 agora em novembro. Perdi uma que outra por algum outro compromisso que eu não conseguia adiar, ou que eu estava de férias. E em todas as quintas-feiras, quem vem na quinta-feira aqui sabe, sobre este altar é colocado algumas bandeiras, alguns pedidos específicos. Nós oramos pedindo para Deus, Senhor, sobre a bandeira de Cafelândia, Senhor, seja justiça em Cafelândia, tira toda a corrupção, repreenda todo o mal, abençoa as famílias. Nós clamamos pela justiça de Deus sobre Cafelândia. Eu estou vendo o que Deus está fazendo em Cafelândia? Com meus olhos físicos algumas coisas, mas muitas eu ainda creio que vai acontecer. Da mesma forma, nós oramos pelo Paraná, pelo Brasil, e nós vamos lá e determinamos, Senhor, seja justiça no Brasil. Não é assim, amados? Quem participa aqui da quinta-feira e quem não participa, coloca no teu coração, venha, que você vai viver esse momento também. E a gente ora clamando, Senhor, abençoa o Brasil, seja justiça no Brasil. Senhor, tira toda a corrupção, tira todo o mal, abençoa as famílias. Eu estou vendo todas as famílias do Brasil sendo abençoadas? Não, mas eu creio, porque há 11 anos a gente repete o mesmo gesto. Nós oramos aqui pela bandeira, eu não vou pedir para trazer a bandeira que vai tomar tempo, mas a gente ora aqui pela bandeira da Igreja Brasil para Cristo. E sabe quem que faz parte desse povo Brasil para Cristo? Olha para o teu irmão aí do lado e fala para ele, você. Todas as quintas-feiras é orado pela tua vida nesse lugar. E é falado, Senhor, não só por você, mas pelas igrejas do Brasil para Cristo, dentro do Brasil todo. Senhor, sê com este povo. Abençoa, dá direção, cura, restaura, liberta, seja justiça. Eu estou vendo todo mundo sendo alcançado? Não, mas eu creio, por isso nós repetimos há 11 anos aqui. Da mesma forma, nós oramos lá pelo terreno, pela construção. Já há 3 anos que essa oração vai para 3 anos, né, pastor Carlos? Que essa oração é feita aqui. Essa eu já estou vendo. A cada oração eu chego lá, o Valdecir já ergueu uma parede, o Valdecir, o Cristiano. Já fez um muro diferente, já fez um negócio diferente. Eu estou vendo. É o testemunho de um que chegou e deu um tanto de dinheiro para abençoar a obra. É outro que foi lá e deu um tanto de material. Essa eu já estou vendo, eu já consigo, porque está mais próximo. Mas eu estou vendo primeiro na fé, quando eu estou orando aqui de joelho. Senhor, envia o recurso. Teve uma irmã aqui da igreja, foi a irmã Valdenice. Ela um dia, ela teve uma visão dos caminhões, nós não tinha nem roçado ainda o terreno. E ela teve uma visão de Deus, que ela viu os caminhões chegando com areia, com a pedra. Não para de entrar caminhão lá, descarregar bloco, areia, pedra. Ela viu com os olhos? Não, mas ela viu com o coração, ela viu com a fé. Ah, mas que é a justiça de Deus? A justiça se manifesta através da fé. Aconteceu alguma coisa na tua vida que você precisa de justiça? Hoje nós vamos orar. Hoje você vai ter a oportunidade para você vir no altar e buscar, Senhor, seja justiça na minha vida. Eu posso não enxergar com os meus olhos, mas os meus olhos naturais, mas com os meus olhos da fé, eu creio. Porque o justo viverá como, amado? Pela fé. O que é fé? Fé. Firme certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque pela fé serão fartos. Pela fé nessa palavra, pela fé no Deus que nós servimos, pela fé, a outra bandeira, esqueci, nós oramos por Israel. Israel está tão longe.
E nós oramos aqui para que Deus abençoe, para que Deus acabe com a guerra, para que Deus guarde aquele povo, por mais que nós sabemos que na própria palavra diz que haverá muita guerra sobre Israel. Mas nós oramos para que aquele povo seja guardado, e eu creio que está. É tão guardado que Deus abençoou o pastor para ir lá em Israel sem guerra. A guerra começou depois que ele foi. Mas enquanto ele estava lá, ele estava guardado, e nós estávamos orando aqui. Mas é crer. O Senhor é a minha justiça. A minha rocha, a minha fortaleza é Ele. E eu tenho que crer, para encerrar, Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 20. Não, pera lá. Aí, errei o papel, gente. Estava vendo outra pregação hoje aqui. 6,14. Esse costume que eu aprendi, o pastor Caio, guardar um monte de papel, o pastor estava quase entrando em outra pregação aqui já. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14. Agora esse é tremendo, a gente faz essa oração, eu faço ela todos os dias eu faço a oração. Todos os dias, e aprendi aqui também. E toda quinta-feira nós encerramos o culto de quinta-feira com essa oração. Eu estou lá na sala de oração, lá no terreno, eu termino a oração, eu faço essa oração. Eu estou na vigília, eu faço essa oração. Aonde a gente está, a gente acostumou, é algo que a gente tem buscado, que é ajustar a armadura de Deus sobre a minha vida. Mas em específico, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Aqui está falando de uma armadura. Quem já viu uma armadura aí? Seja no cinema, já viu uma armadura? A armadura daquele tempo não é aquela armadura medieval de aço. É a armadura lá do tempo raiz, sabe, Júlio? Que era de couro. Por que eles usavam aquela couraça, aquela armadura de couro, revestida um couro grosso? Por que eles usavam? Porque quando eles iam para a batalha, se alguém pegasse uma espada e pegava na couraça e não machucava. Corria o risco de morrer, sim, mas por mais que lutasse ali, Otávio, passava a espada assim, você está em cosca, cara? Passava e não cortava, ela protegia, essa couraça protege. E a palavra de Deus diz assim, Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Amados, eu tenho que vestir a justiça de Deus. Eu tenho que andar com a justiça de Deus. Eu tenho que estar pronto com ela o tempo todo na minha vida. Eu tenho que sair da minha casa de manhã cedo, quando eu acordo, e falar: Senhor, coloca sobre mim, ajusta a armadura sobre mim, e quando chega na couraça da justiça, Senhor, que a tua justiça ande comigo. Que eu não precise fazer justiça com as minhas mãos e nem tenha vontade, mas que eu confie na tua justiça, seja comigo nesse dia. Guarda o meu caminhar, guarda o meu falar, seja a minha justiça. Porque vai ter pessoas que vai errar contigo, amado. Vai ter pessoas que vai falhar com você. Vai ter pessoas que vai levantar calúnias contra você. Vai ter pessoas que vai te machucar. E não é só lá fora, não. Vai ter pessoas, às vezes, que dentro da própria casa vai fazer isso. E isso é algo que vai acontecer. Só que eu tenho que entender que a minha justiça é Deus. Por mais que o mundo se levante contra você, existe um Deus no céu, que é a tua justiça. Nós vamos orar agora, e eu quero, antes de nós orarmos, eu já me senti, isso é um testemunho pessoal meu, eu já me senti muito injustiçado por diversas situações, e não paro de me sentir, porque sentimento é algo que vem,
Sentimento você vai ter o tempo todo. Agora cabe a você determinar o que você vai fazer com esse sentimento ou não. De um tempo para cá, eu tenho apresentado esse sentimento ao Senhor. Senhor, eu estou me sentindo injustiçado nessa situação. Mas o Senhor é minha justiça, então está nas tuas mãos. Em pouco tempo, amados, mas eu digo assim, é coisa incrível, em pouco tempo. A situação que me incomodava, Deus muda completamente a história de um jeito assim sobrenatural. E tem acontecido isso continuamente na minha vida, E eu já fui uma pessoa muito de querer resolver as coisas por mim mesmo. E quem me conhece há mais tempo, principalmente a minha família, sabe. Hoje eu não resolvo as coisas por mim mesmo. Eu entendi, e tenho entendido cada vez mais. O meu Deus é a minha justiça. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.